sempre trazendo para os nossos projetos soluções líderes de mercado, bem posicionadas, mais equipe altamente capacitada, encarando cada projeto com sua particularidade e trazendo uma parceria com os nossos clientes. Tem alguns clientes chaves, depois a gente pode, se vocês fiquem à vontade para perguntar, a gente pode conversar de cada caso de sucesso que a gente tem. E todo ano a gente também faz um evento onde todos estão convidados. Tem mais detalhes no site, fiquem à vontade para participar desse evento. Falando agora, como eu disse, bem breve, caso vocês queiram mais detalhes, a gente pode conversar. Falando de gestão de identidade e governança de acessos, como eu disse, a preocupação é como garantir a integração, o alinhamento estratégico dentro da governança de TI e da governança de negócio. Como trazer para o nosso board, para a empresa, o valor agregado de uma solução, tecnologia, como justificar um investimento para conseguir trazer isso, benefícios para a corporação. Basicamente, o primeiro ponto é entender a governança de TI. Aonde esse tipo de disciplina está presente? Como esse tipo de disciplina pode auxiliar na governança de TI? Então, na governança de TI, você tem alguns domínios, né? E dentro desses domínios, você tem diversas disciplinas. A gestão de identidade, o single sign-on, a autenticação, gestão de acessos, toda a parte de diretórios e provisionamento, elas servem de base para qualquer atividade, para qualquer projeto de TI. Baseado sempre procurando estar em compliance com normas, padrões de mercado, como para a governança, o COBIT, entre outros. Além da governança de TI, a gente tem que levar em consideração, para estar alinhado com o negócio, a governança corporativa de negócio, onde tem seus pilares e também tem outras normas, leis, melhores práticas, que também devem estar alinhados. Como uma solução de TI, uma disciplina da governança de TI, pode nos apoiar para esses tipos de projetos corporativos. Então, tem sinergia, tem que haver esse alinhamento estratégico e não só levantar os pontos positivos de uma solução como essa na operação, no negócio, na governança de TI. Tem um valor para a corporação. Para conseguir justificar e conseguir entender a importância de um projeto como esse, a gente primeiro tem que entender, literalmente, do que se trata essas disciplinas. Então, basicamente, lógico que é uma visão bem simplista, bem macro da definição, tem milhares de definições. Se definições, você pode entrar no Google, você vai ver diferentes definições para esse tipo de disciplina. Mas, basicamente, é o que? O gerenciamento de identidade. É o conjunto de processos e tecnologia, sempre tem que haver uma plataforma para nos apoiar nesse tipo de trabalho, com o objetivo de fazer todo o tratamento e manipulação das identidades de usuários na corporação. Desde a entrada do usuário, da criação da identidade, até o acompanhamento de todas as mudanças que essa identidade, que esse usuário sofre dentro da corporação, até o deprovisionamento, a saída dessa identidade da corporação. Além disso, tem toda a parte de gerenciamento de acessos, que é o conjunto de processos e tecnologias novamente. Então, a tecnologia sempre nos ajudando a desenvolver esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto, voltada para o tratamento dos acessos aos sistemas. Quais acessos que essas identidades possuem nos nossos sistemas corporativos. Por toda a gestão de mudanças, privilégios, entre outros. Uma vez entendido o conceito de gestão de identidade e governança de acesso, acho que o primeiro exercício que a gente deve fazer é olhar para fora, entender exatamente o que as normas, o que as regras, o que as melhores práticas de mercado têm de relacionamento com essa disciplina. Como que tipos de projetos como esse pode trazer um valor maior para a corporação. Então, baseado nisso, tem padrões, no caso da governança de TI, vamos pensar na governança de TI primeiro, aonde, como COBIT, onde está sempre alinhado com o objetivo do negócio e o objetivo corporativo, governança corporativa, com base na informação
e também nos recursos de TI, a fase está todo um processo de melhoria contínua dentro desse framework. Cada fase, como planejamento, organização, aquisição e implementação de um projeto, de uma solução, entrega, suporte, até o monitoramento e avaliação, se realmente esses controles que o COVID traz para a gente com melhores práticas estão sendo realmente efetivas, com cada um dessas fases possuindo processos específicos. Legal, Luiz. Qual que é o relacionamento dessa metodologia, desse framework de melhores práticas com a governança de acessos? Aonde que a gente sai de um projeto que é simplesmente tecnológico e traz essa visão corporativa? Então, se a gente olhar o COBIT em si, a gente tem processos, sim, de planejamento e organização, como o processo 411, que a segregação de função está presente dentro dessa melhor prática. Nesse processo, o objetivo é sempre definir um quadro de processos de TI. Você tem que estabelecer também perfis adequados, uma estrutura adequada para a organização, além de definir todos os papéis e responsabilidades da identidade dentro da corporação. Um processo desse tem como ser medido como que eu realmente trago um valor, um indicador para que a alta gestão enxergue uma implantação de um processo de segregação de função baseado numa metodologia de mercado. Qual que é o valor para a companhia? Primeiramente, a gente passa por um processo de análise, né, que tem que ser feito, onde são gerados alguns indicadores para tomada de decisão, até para justificar o investimento. Então, dentro desse planejamento, desse padrão de mercado, você pode trabalhar com indicadores como percentuais de papéis, composição documentada dentro do processo de descrição de autoridade. Você pode gerar um número de unidades de negócios de processos que não estão de acordo com a organização de TI, além de todos os números de atividades fora do padrão de TI, fora da atividade do domínio da TI, que não são sujeitas ao processo de aprovação definido pela organização. Tudo isso não é o Luiz que está falando, são melhores práticas que o mercado coloca. E dentro de um projeto de tecnologia, ele agrega valor nesse processo de melhores práticas. Gerenciamento de identidade também está presente dentro dos processos do COBIT. Então, se você analisar o processo de entrega e suporte, no ponto 5.3, você vai ver que é necessário compreender todos os requisitos de segurança e vulnerabilidades e ameaças do projeto em si, da corporação. Além de gerenciar a identidade de usuário, autorizações de forma padronizada e fazer todo o teste de segurança periodicamente. Também temos alguns indicadores que podem ser utilizados para medir a eficiência desse processo, a efetividade desse controle implementado através do apoio de uma tecnologia para suportar. Através do quê? Número de incidentes prejudiciais, a reputação da empresa. A gente sabe que o risco da reputação, a imagem da empresa é o maior risco que a gente tem hoje em dia. Empresas simplesmente através de escândalos perdem mercado, fecham, normal isso no dia a dia. Então o risco é muito alto. Tem como medir isso? Número de sistemas onde os requisitos de segurança não são atendidos, não são poucos. Lógico que a gente tem os sistemas principais da corporação, onde a gente tem que blindar uma segurança maior, mas, além disso, você tem alguns sistemas que podem gerar um risco que você não tem visibilidade disso. Então, sempre esse processo de checagem de vulnerabilidades é importante dentro desse processo. E mais do que isso, onde entra o processo de segregação, novamente como um indicador, número de violações de segregação de função. Hoje a Latintec atua em vários projetos, vários clientes, e é normal, até pelo quadro hoje enxuto das companhias, você vê que tem pessoas fazendo funções onde tem perfis conflitantes, ações conflitantes. É normal hoje em dia. Como que eu faço isso? Eu não posso ter isso dentro da companhia? Pode, desde que você monitore, que você acompanhe a execução, o acesso, a permissão que essa pessoa tem dentro da companhia para garantir o compliance e garantir a segurança. Voltando um pouquinho agora para o negócio. Perfeito. Para a governança
governança de TI ficou fácil de justificar um projeto de gestão de identidades e governança de acesso, sem contar todas as características de um projeto, que a gente não vai entrar em feature em si de solução. Mas, para o negócio, como eu justifico? Existem várias metodologias, normas, leis que influenciam o negócio das companhias. Pode falar para cartão de crédito, padrões PCI, você tem a questão do SOX, COSO, entre Basileia, entre outras melhores práticas, leis ou regulamentações. Vamos focar numa principal, que eu acho que é padrão para toda a companhia, né, que procura expor suas ações no mercado, ou é um modelo bem consistente, até pelo tempo de nascimento dessa lei e desse padrão, que é a SOX. Basicamente, a SOX ela visa garantir o quê? Ela visa a criação de mecanismos de auditoria e seguranças confiáveis nas empresas. A gente sabe que após anos e anos e anos de existência da SOX, todo projeto, todo processo de certificação sempre há um ponto em comum, sempre há um problema em comum, em toda a maioria das empresas. É o quê? Que o gerenciamento de identidade e acesso é deficiente na maioria das organizações. É algo que se fala há muito tempo, mas não é implantado da maneira correta ou as empresas ainda não conseguiram, de uma certa maneira, vender essa ideia, vender essa necessidade para a alta gestão. Acho que falta ainda um pouco mais do valor agregado e não só da operação. Baseado nisso, segundo pesquisas, fica evidente o quê? Que a gestão de identidade é o primeiro problema quando passa num processo de certificação como este. Por quê? Porque existem faltas de controles nas corporações. E gera, todo esse processo de falta de controles acaba gerando gaps corporativos. É comum, hoje nas empresas, um funcionário ser demitido ou mudar de área e os privilégios, os acessos, as funções desse funcionário ou virem com ele herdada num novo cargo ou simplesmente, no caso de um desligamento, esse usuário ficar disponível ainda dentro do AD, da companhia, dentro da rede da companhia, com todos os seus acessos e privilégios. Informações e pessoas que têm acesso a esse tipo de informação podem pegar esse tipo de acesso e agir de forma ilícita. Então é um risco muito grande, é comum em processos como esse. Entre outros, usuários podem obter contas sem devidas autorizações. A gente costuma dizer que o maior risco para a corporação é a própria TI, quando você diz que o funcionário tem acesso a tudo e pode ter acesso. Geralmente TI, o pessoal tem muito acesso. Se eu não monitorar esses super usuários que a gente fala, é complicado também de conceder e fazer uma gestão, um acompanhamento do que eles estão fazendo dentro da companhia. É normal esse tipo de gap, é comum. Várias empresas, acho que vocês no dia a dia enxergam isso na prática. Mas como que eu posso resolver? Adotando projetos como o de IAM. Você faz toda a gestão de identidade e acessos e após uma implantação de um projeto como esse, todos aqueles gaps de políticas que não existiam, o devido provisionamento, deprovisionamento desse usuário vai ser corrigido uma vez que esse processo é automatizado. Além disso, toda a questão da identificação, autenticação da parte de segurança desses acessos, registro e rastreabilidade, que é uma grande dificuldade, principalmente nesses usuários com um perfil mais poderoso, vamos chamar assim, além de toda a revisão das atividades relacionadas às contas dos usuários. Então, um projeto de IAM, ele vem para suportar o quê? Suporta tanto a operação, o operacional, quanto o tático da companhia, até chegar num nível estratégico para uma possível abertura de capital, entre outras necessidades. Como que esse processo se dá na prática? O primeiro passo é o quê? É entender o ciclo de vida da identidade dentro da companhia. Então, um funcionário, um novo colaborador, ele entra na companhia, é feita toda uma análise do que ele precisa ter acesso, qual a função que ele vai ter na companhia,
quais são os sistemas que ele deve acessar, como ele deve acessar, com que tipo de privilégio. E a partir disso, você tem todo um monitoramento, uma gestão desses acessos, uma análise, esse é o processo ideal, né? Uma análise de se eu não tenho um perfil, funções conflitantes que possam trazer um risco para a corporação. Quando eu falo risco, não é simplesmente um risco para a TI, mas o risco para o negócio, o risco que pode ter um impacto para o negócio da companhia. Além disso, todo dia a dia, toda a parte de gerenciamento da parte de segurança, senhas, padrões, segurança vamos dizer assim, na autenticação, até mesmo no acompanhamento diário. A gente sabe que é comum, dentro das companhias, a identidade do funcionário em si receber uma promoção, simplesmente mover de localização, mover de departamento, sair de um departamento e para o outro. Então, todas essas mudanças existentes devem passar novamente por um processo de ciclo de recertificação. E o ideal, com certeza, é que isso seja feito em real time. Não é assim que acontece hoje na maioria das empresas. A gente sabe, dentro de 100% do mercado, 80% dos clientes simplesmente fazem um processo de certificação baseado em SOD, segregação de função, uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, para tirar uma determinada certificação. Nunca eles visam o risco que esse usuário pode trazer para a companhia. E simplesmente preciso tirar uma certificação, vou fazer uma análise. É uma tarefa que tem que ser executada, e não um controle que deve ser monitorado. Até o deprovisionamento, a saída dessa identidade da corporação. Todo esse processo ele deve ser o quê? Automatizado. Uma vez que você vê que no ambiente tecnológico você tem diversos sistemas com diversos tipos de patamares de acesso, cada sistema entende de uma maneira o seu privilégio e a sua concessão dentro do ambiente corporativo. Então é um processo que tem que ser automatizado. Uma vez que eu entendo o ciclo de vida da identidade dentro da minha companhia, eu vou buscar as melhores práticas no mercado para um projeto como esse. Criar uma governança de acesso orientada à gestão de risco é o ideal. Eu não vou fazer uma governança de acessos baseada simplesmente num processo de permissionamento. Eu tenho que ver o risco que essa identidade traz para a companhia. Garantir o compliance com normas e regulamentações. Então, está sempre de acordo com os padrões de mercado, que o mercado pede para a gente e o que a política da corporação dita internamente. Melhorar a eficiência e a continuidade do processo de revisão de acessos. Tem que ser um processo contínuo de revisão. A gente sabe que humanamente é impossível você fazer um processo de revisão 100% das identidades. Por quê? A gente vai disparar, imagine que cada gestor tenha 50 funcionários. Além disso, tem um negócio da companhia acontecendo. Como que eu consigo administrar essa demanda interna de fazer a revisão do acesso com cada gestor e deixar o negócio de lado? Então, tem algumas táticas, alguns meios, algumas vias de se fazer esse trabalho de uma forma efetiva, que é o que eu vou mostrar mais para frente. Criar um programa de governança de acessos, criar uma metodologia, uma governança realmente, criar um padrão, não só baseado no processo de certificação, e sim criar uma política corporativa. Permitir rápida integração com as principais aplicações corporativas. A gente sabe que hoje é comum empresas fundirem, ou a aquisição de empresas é normal também. Então, com isso, você herda diversos sistemas, diversas aplicações. É mutável o ambiente de tecnologia hoje nas empresas. Temos que ter uma rápida integração. Tem que ter um modelo que permita, independente do sistema que você tenha por baixo, fazer a gestão dessas identidades de uma forma mais simplificada, mais assertiva. E toda a automação do processo de funcionamento. O que eu conseguir automatizar de forma nativa é o ideal. Por onde eu começo? O primeiro ponto é a visão de TI. Eu preciso entender dos sistemas, pegar todos os acessos que cada entidade tem dentro do sistema
e trago essa visão de uma forma normalizada e integrada. Com base nisso, como que as soluções podem ajudar? Através de conectores, inteligência na coleta dessa informação. Isso é padrão de mercado, a maioria das soluções possuem isso nativamente. Uma vez que eu faço esse processo, eu já tenho uma visão que já pode trazer um valor agregado enorme para a companhia. São o quê? Contas órgãos, múltiplas contas, contas de serviço e contas privilegiadas. São contas que normalmente você não tem um controle efetivo. Você muitas vezes tem diversas contas que você não sabe quem é o usuário, quem é o pai daquela conta, quem é o responsável por aquela conta. É a conta do sistema que faz a integração com outro sistema, mas quem criou, quem gerencia, para quem é. Isso é importante ter essa visão. A partir dessa informação, a gente consegue criar uma política, com essa visão de TI, uma política de violação. Segmentar, entender o risco que esses acessos têm dentro da companhia. E criar papéis de negócio, funções que possam fazer uma gestão mais padronizada. Hoje existem vários tipos de políticas e formas de fazer esse trabalho. Você pode fazer baseado numa matriz de risco, aqui no caso pode ser baseado em funções, perfis, privilégios, atividade, contas em aplicações, riscos e assim por diante. Desenha-se uma matriz, a partir de ter essa política, essas regras criadas, eu tenho que entender a particularidade de cada sistema. Cada sistema tem uma particularidade, a gente pode pegar o exemplo do SAP, um ambiente bem complexo, onde tem diversos módulos, com diversas tabelas, com nomes assim terríveis de se entender. Lógico que com o tempo você vai adquirindo conhecimento, vai sabendo os principais. Transações, acho que são aí, mais de 16 mil transações. E além disso, várias transações que liberam uma atividade, a mesma atividade. E existem diversas formas de chegar ao mesmo objetivo. Perfeito. Qual que é o próximo desafio? Como que eu identifico quais são as transações conflitantes? Eu teria que entender todo o mapeamento de um lado, fazer todo o mapeamento do outro lado para cruzar esse tipo de informação. Além disso, aqui a gente está falando num processo de segregação de função baseado só no nível de transação. No SAP você desce mais um nível, que é o nível de objeto. Então se torna um pouquinho mais complexo. Para isso, existem metodologias, existem bases, existem fóruns, existem empresas especializadas que podem te auxiliar através de uma base de conhecimento, principalmente nos principais ERPs corporativos. Não tratar a identidade de forma igual, aquele trabalho impossível, né? E trazer uma visão mais baseada no risco dessa identidade na corporação. Com isso, segregando, independente da área, qual o risco do usuário da identidade dentro do ambiente corporativo. Com isso, você vai ter, de acordo com o nível de risco desse usuário dentro da corporação, controles reduzidos, controles padrões e controles adicionais. Então, aquele projeto se torna mais justificável, uma vez que você enxerga onde que está o alto risco na companhia. Com base em diversas variáveis, como papéis, políticas, não é uma visão plana do risco, e sim são variáveis para chegar numa métrica, tanto quantitativa quanto qualitativa, do risco dentro da corporação da identidade. Com base nisso, você consegue definir papéis, não trabalhar só numa visão bottom-up, seria a visão dos privilégios que o usuário tem no sistema, e sim juntar uma visão dos privilégios, mas também da função desse usuário na corporação, independente do sistema. Esse é um grau de maturidade que a gente vê nas companhias, nas empresas, que todas desejam ter. É o que? Conseguir desenhar um processo de uma metodologia, um processo de governança de acessos baseado nos papéis e não nos sistemas que a gente tem, não nos acessos, nos privilégios dos sistemas. Por quê? Amanhã depois, toda alteração que é feita, por mais que o usuário herda uma permissão, ele vai herdar e vai ser analisado todo esse processo de políticas vai ser baseado no papel que ele tem na companhia. Amanhã chegou um novo sistema, é só trabalhar na parte de inserção de novo acesso. Com isso, dando uma visão da identidade na companhia. Daí é um processo de melhoria contínua que a gente comenta,
que é, uma vez criado todo um processo, a implementação de um projeto como esse, basta acompanhar esses acessos de uma maneira continuamente. Ou o gerente, ou o responsável, você define de acordo com a metodologia da corporação, mas é sempre necessário fazer esse processo de revisão. Além disso, também ter a parte de segurança, que é a questão do workflow de aprovação de mudanças. Tem que ter todo um processo bem desenhado e um acompanhamento nesse processo de aprovação. Com base nisso, a gente vai monitorar, vai entender se o controle realmente está sendo efetivo e, caso haja algum problema detectado, a gente tem que tomar uma ação corretiva. Para isso, você entra dentro de um processo automatizado de ciclo de vida e pode fazer, algumas empresas optam por um processo manual, através de um helpdesk, e outras de um processo totalmente automatizado dentro dos sistemas, todo um processo de gestão de identidades automatizadas, gerando uma visão única e centralizada, independente do seu grau, dependente do valor, se é operacional, como está a operação, o que teve de mudanças, mas também uma visão tática, qual é a performance do que está acontecendo dentro da companhia relacionada à gestão de identidades e governança de acesso, ou até mesmo aqueles indicadores que a gente citou lá atrás, no nível estratégico, de onde estão os problemas de não conformidade com as metodologias, os padrões, para ter todo o processo de governança corporativa alinhado à governança de TI. Após a implantação de um projeto como esse, a gente traz diversos valores, drivers de valores corporativos, como o processo de governança, toda a parte de compliance, toda a eficiência e continuidade do processo, toda a parte de um programa sólido, de governança de acesso e gestão de identidades. Eu acho que o mais, vamos dizer assim, o mais questionável por todo gestor, a geração de entregáveis estratégicos obtidos com um prazo curto, com justificar o ROI desse projeto. Além da flexibilidade e escalabilidade para suportar o crescimento da corporação e a mudança do mercado. Dentro do tempo que a gente tem disponível, até, lógico que a gente pode desenvolver um trabalho mais profundo e conversado depois. Queria passar essa mensagem, acho que a gente tem que sair um pouquinho do nível operacional e tático, mostrar o valor de uma solução como essa para a organização como um todo. Obrigado.